Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez podermos estar com você, com a sua audiência, nosso programa ABC do Espiritismo. Hoje estaremos estudando algumas páginas, algumas perguntas de O Livro dos Espíritos. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Mais um dia de gravação, mais um programa ABC do Espiritismo. Cumprimento os telespectadores que com tanto amor e carinho vêm acompanhando o nosso programa, como também agradeço à instituição, as Casas André Luiz, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, por permitir que por este e outros projetos pudéssemos fazer parte de sua grade de programação. Hoje nós vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos. Estamos vendo o livro 2º, capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. A primeira pergunta são 3 questões no primeiro bloco e 3 questões no segundo bloco. A primeira, 581. Os homens que são os faróis do gênero humano, que o esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão, mas no seu número há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Resposta: como falseada por eles. Estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo o tempo e um ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada poderia ser suficiente para o seu século. Então nós percebemos que muitas vezes isso é comum entre nós. Muitas pessoas querem assumir uma condição de trabalho, muitas vezes, muito maior do que aquilo que ela tem capacidade. E de repente, num determinado momento, tudo se desmorona. É interessante nós notarmos que isso acontece muito, por exemplo, no movimento espírita. Eu me lembro quando a gente ia para a região do Triângulo Mineiro, visitar Uberaba, Conquista, Sacramento, nós ali víamos trabalhos maravilhosos. E tinham pessoas que retornavam daquelas atividades querendo montar um trabalho igual, mesmo porque isso não é possível. Cada casa tem a sua peculiaridade, cada região tem a sua peculiaridade. Eu estou dando o exemplo do movimento espírita, como a pergunta de Kardec, a resposta é de maneira abrangente. Quantas vezes nós queremos dar um passo maior do que as nossas pernas suportam? Isso é por lado pessoal também. Às vezes a gente se anima em querer construir uma coisa no campo do comércio, de uma empresa, e depois não tem fôlego para tomar. São decisões erradas que nós tomamos usando muitas vezes o momento emotivo que nós nos encontramos, voltado pela emoção, voltado por aquele instante, e depois nós descobrimos que realmente nós demos um passo largo e um passo equivocado. Então, por isso que os Espíritos dizem que tudo que nós vamos fazer em nossa vida tem que ser algo comedido, tem que ser algo pensado, tem que ser algo analisado, temos que sentir da espiritualidade, se devemos avançar. Então, tudo isso são exatamente o princípio de fazermos as coisas com calma, fazermos as coisas dentro do seu verdadeiro tempo. Aqui, por exemplo, o Dr. Adroaldo, o benfeitor da casa, ele não se mete nas decisões pessoais que nós tomamos, mas tudo que é concernente ao CEPAC, a TV A Caminho da Luz, as atividades que nós temos, nós nos reportamos a ele, pela visão que ele tem. Então, quando vamos iniciar uma tarefa nova, igual, por exemplo, das macas, nós tínhamos as macas paradas há 3 anos. em que mudamos a luz da sala de passe, do perdão, já estávamos preparando a equipe, o Dr. Adroaldo disse, não é o momento.
Então ficou lá guardado, esperando. Agora, a questão de 1 mês e meio, 2 meses atrás, abrimos a tarefa, colocamos o público no palco. Hoje já são mais de 100 pessoas indo todos os domingos às 9 horas da manhã, sem fazermos divulgação, sem fazermos alarde, sem fazermos nada de extraordinário. Então nós percebemos que quando a atividade está no seu momento, dando o exemplo de uma atividade espírita, não o caso pessoal de cada um de nós, nós vamos vendo que tem o apoio, que tem a participação da espiritualidade. E um caso que muitos não sabem, na TV A Caminho da Luz, às quintas-feiras, nós temos um programa com a nossa irmã Flávia, que é uma juíza de Goiânia. E terminou a palestra dela, ela fez uma palestra no mês espírita, e terminou, meu pai ligou para mim, já tínhamos saído do ar, meu pai falou, doutora Adroalda aqui sugeriu que nós propuséssemos um programa para ela, como é que está a nossa grade de programação? Eu falei, não, nós temos horário disponível, o dia que ela puder, o horário que ela puder, e hoje é um programa que já está no seu 2º livro. Então tudo com ordem, com cordialidade, um passo de cada vez. Essa outra pergunta, eu vou passar ao meu pai, que é 582, já que eu não posso falar de paternidade se eu ainda não sou um pai. Então, 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Resposta. É sem contradito uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Elias facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que em endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então nós vemos aqui Allan Kardec perguntar se a paternidade é uma missão. E os espíritos afirmam de maneira categórica que sim, é uma missão que Deus concede a nós. Agora, nós hoje estamos vendo com muita preocupação o desrespeito que se há para com os filhos. Interessante que os números apontam que cada 100 casamentos, 85 não sobrevivem mais que 5 anos. Ou seja, de 85 a 90. Ou seja, 85% a 90% dos casais não conseguem vivenciar mais que 5 anos. Só que nesses 5 anos tem filhos. Então é natural que às vezes a gente veja passar numa rua e dizer aquela é a minha ex-esposa. Mas nós não temos ex-filhos. Nós temos que ter a responsabilidade. E eu vejo com muita tristeza quando pais não assumem os filhos, deixa na responsabilidade das mulheres. Então é isso que os espíritos vêm dizer para Kardec. Não é só a paternidade que é uma missão, ou seja, colocar no mundo. Também nós temos que educar nos princípios, nós que somos espíritas cristãos, no princípio do espiritismo cristão, para podermos dar a ele bases morais, incentivando também nas bases intelectuais. Isso é um compromisso nosso. E eu brinquei passando para o meu pai, já que a Carol está apenas grávida, porque uma coisa é eu falar da paternidade sem ser pai. É eu falar de dirigir um carro sem ter nunca dirigido. É eu falar da casa dos outros sem ter visitado. Então eu penso que quando você fala já ter sido pai ou mãe, você fala com mais propriedade do que simplesmente as palavras que estão aqui. E a última questão reservada para esse bloco, 583.
Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Resposta: não. Mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Então aqui ele divide. Kardec pergunta: se uma criança, um adolescente, já um homem ou uma mulher, desviam do caminho, sendo que os pais foram exemplos, prestativos, amorosos, atenciosos, e os filhos já trazem uma má índole. E os filhos conhecem desde cedo as drogas, o sexo, a desonestidade, o furto, o roubo. É culpa dos pais? Não. Os pais têm culpa quando incitam os filhos aos vícios. Quando os pais incitam ao bem, à amorosidade, à fraternidade, e o filho desvia pelo mau caráter que ele traz, lembrando que o nosso pai e a nossa mãe nos cedem a oportunidade do corpo físico, mas os meus pais não fornecem o caráter do filho. Quem é bom independente do pai e da mãe que tenha. Quem é elevado é independente do pai e da mãe que tenha. Lógico que o meio interfere, lógico que o meio modificará se for um espírito que não tem um grau elevado de moralidade. Mas daí a dizermos que a parte moral, a parte espiritual, a parte do caráter é transmitida pelo pai e pela mãe, nós já sabemos que não. Ele traz do seu passado, das experiências que ele teve para o presente. Por isso que o papel dos pais é muito importante na condução de se moralizar para ser exemplo vivo para os seus filhos. André, passa para o nosso telespectador o nosso WhatsApp. Perfeito. Nosso número é 19 997 78 2794. Por meio desse WhatsApp, você pode enviar o seu nome, a sua cidade e fazer parte da nossa lista de transmissão. Não é um grupo, é uma lista de transmissão em que você receberá mensagens diárias e totalmente gratuita. E por ali você também poderá mandar sua dúvida, sua pergunta, interagir comigo, interagir com o meu pai. A sua participação neste projeto, ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos para um breve intervalo. Estamos com o programa ABC do Espiritismo na nossa querida TV Mundo Maior. Já retornaremos. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV A Caminho da Luz. Você sabe que esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estamos estudando algumas questões de O Livro dos Espíritos e estaremos estudando mais 3 questões nesse bloco. É isso mesmo, André Luiz? É isso mesmo, mais 3 questões e eu aproveito e faço um convite também a todos que nos acompanham pela TV Mundo Maior. Às quartas e às sextas, às 20h15, horário de Brasília, eu e o meu pai apresentamos o estudo do livro Ação e Reação. Totalmente gratuito, se inscreva no canal, siga o canal, lá nós temos lives, programas inéditos e você é o nosso convidado, meu e dele, a fazer parte desse estudo. Anota aí, toda quarta e toda sexta, às 20h15. Ah, André, eu vou pegar o estudo no meio? Não. Vai na playlist e acompanhe desde o prefácio de Emmanuel e aí sim, a partir do capítulo 1, as narrativas de André Luiz. Você venha estudar conosco com um estudo muito bonito, um estudo maravilhoso desta obra fantástica pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Então a primeira pergunta que veremos no segundo bloco, 383A. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes se beneficiam com isso? Resposta: Deus é justo. Pergunta de Kardec, ela é simples. Se a criança nasceu num lar em que os pais dão prioridade para o trabalho, dão prioridade para as festas,
dão prioridade para outras coisas e a criança vai ficando sempre em último plano, fica na casa da avó, fica na casa da tia. O pai incita a bebida, incita ao tabaco, incita a desonestidade, a mãe a mesma coisa. Mas aquela criança tem com ela uma índole boa e se torna uma boa pessoa, um bom adulto, uma boa mulher, um bom homem, se torna uma pessoa do bem. Os pais são responsáveis pela pessoa ter encontrado sozinho ou sozinha o caminho do bem? E aí a resposta é muito simples e objetiva. Deus é justo. Deus não dará para os pais um quinhão que não lhes pertence. Foi fruto da criança, foi fruto do jovem, foi fruto do adulto. Ele, pelo seu esforço, quantas noites não desejou ter um abraço do pai ou da mãe e não teve? Quantas vezes não se sentiu diminuído frente às festas do mundo que os pais preferiam ir e o deixavam de lado? Então Deus analisa todos os quesitos e vai dando conforme o merecimento de cada um. Por isso que Jesus disse, cada um segundo as suas obras. Não pode dar para uma pessoa algo que ela não merece, nem para o bem e nem para o mal. Então o merecimento será daquele espírito que viu o caminho que o pai estava, viu o caminho que a mãe estava e disse assim, eu não quero isso para mim. Porque para nós, os nossos pais são os nossos referenciais. O vínculo que existe da mãe com o filho ou com a filha naqueles 9 meses em que está no ventre da mãe é um vínculo muito forte, mesmo sendo um reencontro difícil do passado. Então a criança, o jovem, o adolescente, o homem supera aquelas lutas. Os pais sempre negligenciando. A sorte dos pais é que se tornou um homem de bem, porque se tivesse se tornado uma pessoa incentivada pelos exemplos dos pais, porque mais importante do que a educação verbal é a educação comportamental, é o exemplo. E aí sim, se a criança desvia, aí tem a participação direta dos pais pelo exemplo. Então nós estamos vendo vários ângulos sobre a criação dos filhos, que é um tema importante para analisarmos tanto na época de Kardec, como no presente, como também no futuro. Questão 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e para atingir o alvo não recua diante de nenhuma calamidade? Resposta: ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Nós, às vezes, temos dificuldade de entender que uma guerra, muitas vezes, criada por um aventureiro, como é a pergunta que foi feita por Allan Kardec, de repente temos uma resposta surpreendente, que é necessário para fazer com que cresça um povo. Nós hoje estamos aqui discutindo a guerra da Rússia com a Ucrânia, nós ficamos discutindo o porquê, mas, no fundo, essas pessoas são instrumento, mesmo na condição de um instrumento do mal, mas para fazer-se servir a lei divina. Nós sabemos que vivemos num mundo de ação e reação, num mundo de provas e de expiações. Nós sabemos que existe a colheita do resgate pessoal, individual e do resgate coletivo. Nós, no individual, todos os dias estamos colhendo aquilo que a vida vai nos oferecendo em todas as áreas. No aspecto coletivo, de vez em quando aparece
um aventureiro, para criar um grande problema, para podermos ter que passar por determinadas circunstâncias. Para nós ainda, numa visão tacanha, numa visão pequenina, não conseguimos entender como funciona o mundo de provas e de expiações. É por isso que o André faz sempre aquele convite para você vir estudar conosco toda quarta e toda sexta, pela TV A Caminho da Luz, às 20h15, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Ali você vai ter uma noção mais exata do que vem a ser a resposta que a espiritualidade nos dá nessa pergunta de Allan Kardec. E a última é acompanhada por um comentário do próprio codificador. Questão 584A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é alheio ao bem que delas pode resultar, pois só se propõe um alvo pessoal, não obstante, aproveitará desse bem? Resposta: cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas instituições. Comentário de Allan Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionais ao seu grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros mais avançados ocupam-se do progresso dirigido aos acontecimentos e, sugerindo pensamentos favoráveis, assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam à sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos comuns se imiscuem nas ocupações e divertimentos dos homens. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, em sofrimentos e angústias, o momento em que praza a Deus conceder-lhes os meios de se adiantarem. Se fazem o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Tanto a pergunta quanto a resposta e o complemento de Kardec são fantásticos. Tudo vai do grau evolutivo do espírito reencarnante. Tem alguns que vêm com uma bela missão, só que quando estão diante do poder, da fama, da riqueza, se perdem. Por isso que percebemos que não é fácil reencarnar com uma missão, seja na política, na religião, na ciência, seja em que área for. Ao passarmos pelo véu do esquecimento e ao termos contato com essa dimensão em que aflora ainda o nosso ser animalizado, vencer integralmente o que propomos no mundo espiritual é bem difícil. No mundo espiritual é cômodo, é fácil nós fazermos planos, nós propormos ideias, projetos. Só que quando reencarnamos, a história é outra. E aí podem vir as complicações. Aí podem vir as dificuldades. Por isso que temos que estar muito concentrados no nosso compromisso, fazermos o bem que está ao nosso alcance e respeitarmos o tempo e o limite de cada um. E se eu posso fazer um pouco mais na senda do bem, é um dever e uma oportunidade frente à minha própria consciência. Então nós vemos, né, André, a própria história de Napoleão Bonaparte. Napoleão não veio com a missão de ser aquele espírito tirano que acabou se tornando. Napoleão veio para missões de paz, mesmo tendo que gerar determinadas guerras. Só que as guerras acabaram gerando nele uma ideia de gostar dos conflitos.
e ele acabou se perdendo pelo campo do poder. Então isso é uma coisa muito interessante que nós percebemos que estamos a falhar todos os dias, nos pequenos e nos grandes compromissos que assumimos em nossa vida. André, tem algum recado para o nosso telespectador? Tenho sim, o convite que reitero, toda quarta, toda sexta, às 20h15, horário de Brasília. Se você ainda não conhece o YouTube da TV A Caminho da Luz, se ainda não se inscreveu, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Diariamente realizamos o Evangelho no Lar, temos programas eu, meu pai e outros valorosos companheiros. Então eu te convido, e o canal é monetizado e toda a renda que entra colabora nas atividades do CEPAC. E também deixo o nosso número do WhatsApp, 19 997 782794. É uma lista de transmissão em que eu te convido a mandar o seu nome, a sua cidade, e passará a receber mensagens diárias e gratuitas. Venha fazer parte do WhatsApp da TV. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um programa pela nossa querida e amada TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. Nossa mais pura gratidão pela sua audiência. Um beijo no coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.